Fala, meus queridos amigos e telespectadores do meu canal, como vocês estão? Tudo bem? Eu estou bem, graças ao nosso bom Deus. Espero que estejam todos bem, porque não há motivo para estarmos nós tristes. Sabe por quê? Porque em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se nós sabemos de todas essas informações, pra que tristeza? Escancar assim, ó, aquele sorriso no rosto e vai viver sua vida da melhor forma possível. Porque eu sei que, Guilherme, mas eu não tenho dinheiro para viajar, não tem nada. Aproveita seu filho, sua esposa, sua amiga, seu amigo, sei lá. Aproveita sua vida e viva o hoje, porque o amanhã só pertence a Deus. Gente, o tema de hoje, muita gente me pergunta: Guilherme, de qual igreja você é? É difícil responder essa pergunta e muitos vão falar que eu tô com heresia. Mas não, eu faço parte da Igreja de Cristo. Como assim, Guilherme? Eu te vejo indo para a congregação? Sabe por que a nossa igreja tem uma placa lá, Congregação Cristã no Brasil? Ou do Brasil? É porque lá é onde os cristãos do Brasil congregam. Mas nós fazemos parte da Igreja de Cristo. E quando nós dizemos que nós somos a eleita, tem gente que fica bravo. Só que o que muita gente não entende também, como posso eu entender se não tem quem me explica ou me ensina? Não é verdade? Concordo também. Eu te perdoo, tá? E Jesus também. Brincadeira, gente. Quem sou eu para perdoar qualquer pessoa? Só explicar para vocês o porquê que nós dizemos que nós somos a eleita. A partir do momento que eu professo que Jesus Cristo é o Senhor e me batizo nas águas do santo batismo, eu me faço a eleita de Jesus Cristo, a esposa. Só que tem gente que eles é herege, realmente. Não, só nós da congregação que vai ser salvo. Só nós da presbiteriana, da batista, da católica, sei lá, tem tanta igreja hoje que eu não sei nem mais os nomes. Eu sei que eu sou cristão, só isso que eu sei. Agora os nomes das igrejas que é cristão e as que não são, não sei mais. Mas tomem cuidado, viu? Que nem todos que são israelitas, nem todos que estão em Israel são israelitas. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, vão entrar no céu. Porque tem muito lobinho aí que dando uma de ovelhinha, mas eles são lobo na pele de cordeiro. E vocês sabem, eu não preciso de julgar ou dizer nomes de ninguém, vocês sabem. E por que nós somos a eleita? Porque nós, através das águas do santo batismo, você da Assembleia, você da Presbiteriana ou de qualquer outro, os irmãos da congregação também, que foram batizados nas águas, ou seja, por imersão, deitou a velha criatura e levantou nova, você é intitulado cidadão do céu se você for fiel a Jesus e aos ensinamentos que diz na Bíblia. Você vai ser salvo no final de tudo. Mas se você deixar, como se diz o outro, aquela historinha de que o que importa é a intenção, que Deus só quer seu coração, então Deus vai errar só o seu coração pro céu e sua alma vai pro inferno, tá bom? Como assim, Guilherme? Deus só quer meu coração, então sua alma pode ir pro inferno, porque ele só quer seu coração, não é verdade? Mas enfim, não deixa o tanto faz que não, mas eu servindo a Deus é o que importa, o que vale é a intenção. Mas isso aqui não tem nada não. Cuidado, leia as escrituras. Eu falo isso sem demagogia. Leia a Bíblia, de preferência de Mateus a Apocalipse primeiro, para você entender o que é a graça de Jesus Cristo. Aí depois você lê o Velho Testamento para você entender todo o enredo, entender como que o Senhor fez desde o princípio, a criação, profetas, lei, isso e aquilo outro, aí você vai entender, beleza? Mas voltando à parte da eleita, eu sou a eleita de Jesus Cristo, se eu for fiel até o fim, eu sou a eleita, não a congregação, entende? É você que se batizou em nome do Senhor Jesus. A congregação apende aonde os cristãos do Brasil congregam. A Assembleia é lugar onde alguns dos nossos irmãos no Brasil também congrega. Só que lá é Assembleia.
Apesar que se você for prestar atenção, o povo fala que a católica foi a primeira, né? Mas na Bíblia não incita igreja católica. Se eu não me engano, tem só uma parte que fala de assembleias. Mas congregação ou qualquer outra igreja, não. Mas igual eu tô te falando, na congregação não quer dizer que nós somos a eleita. A congregação cristã no Brasil ou do Brasil é onde os cristãos, alguns, né, dos cristãos do Brasil congrega. Porque eu conheço muita gente que é da Assembleia, da Presbiteriana, ou até mesmo católico. Porque eu conheço católicos que são, ó, tem meu respeito, porque eles seguem a Bíblia, e não o que o padre cita. É porque a gente fala assim, mas Guilherme, mas a católica é errada, mas a assembleia é errada, mas a congregação é errada. Errado é o povo. Se você for ver o início daquela obra, como é que, assim, os ensinamentos lá atrásão era certo. Só que o povo, com o passar dos anos, assim como o povo de Deus, os hebreus se corromperam, nós também estamos sujeitos a se corromper. Mas vocês entenderam por que nós falamos que nós somos a eleita? Mas não quer dizer que só nós da congregação somos eleita, não. É nós que cremos em Jesus Cristo. Nós somos a eleita de Deus. Aquele irmão ou irmã que está na assembleia, que anda segundo a palavra de Deus e não segundo o que o pastor ensina, ele também é eleita. Aquele irmão católico lá, ó, que anda segundo a palavra de Deus e não segundo o que o padre, o papa ou o bispo ensina, ele também é eleita. Então não seja hipócrita de dizer que só a sua igreja vai ser salva, porque a igreja que você fala que é a sua, lá é só um templo, é placa, é parede. Hoje lá é a igreja, mas se amanhã o seu pastor ou líder evangélico falar que não vai mexer mais com a igreja, lá pode virar um cabaré, lá pode virar uma boate, lá pode virar uma oficina mecânica, porque é um galpão. Pode virar tantas coisas. Então não diga mais que a sua igreja é eleita, que lá só é parede, lá é um templo, uma casa de oração. E outra, tira o povo lá de dentro para ver se Deus vai ficar lá dentro. Pega o povo que se diz cristão e leva para dentro de uma boate. Desliga a música mundana e começa a dar glória a Deus, aleluia, buscar o céu. O Senhor vai descer lá na boate. Como assim, Guilherme? O senhor vai na boate? Vai, sabe por quê? Porque tem um servo e uma serva de Deus que está clamando a presença dele ali. E o Senhor não olha como o homem vê. Agora, claro, não se engane. Então quer dizer então que eu posso ir para boate, eu posso ir para o cabaré, beber? Não tô falando isso. Eu tô te dizendo que se um grupo de cristãos for lá na boate, como eles é termostato e não termômetro, eles vão citar a temperatura do ambiente. Vocês sabem a diferença do termostato e do termômetro? Porque tem muito crente que ele é termômetro. Ele chega num lugar, olha o crente termômetro. Ele chega num lugar e tem um funk ali, ele começa a dançar funk. De repente um axé, um eletrônico ou um rap, ele começa a dançar e cantar. Aí quando é fé, toca um louvor lá, ele começa a adorar a Deus também. Passa um pouquinho, volta para outra coisa, ele começa também a dançar ali e tal. Não seja termômetro. Chega num lugar, tá contando piada como diz outro, que degrime a imagem de alguém ou que fala de sacanagem, ele começa a contar piada também. Chega em outro canto, o povo tá bebendo, ele bebe também. Não seja termômetro, seja cristão de verdade. Olhe para Cristo. Quer se espelhar em alguém? Se espelhe naquele que foi perfeito, Jesus Cristo. Porque quem de vós aí que está me ouvindo falar ou assistindo meu vídeo, que tem alguma coisa de reclamar de Jesus? Fala para mim um defeito, só um. Eu não quero dois não, eu quero só um. Porque se eu fosse citar aqui agora, com a pouca sabedoria que Deus me dá, eu poderia citar vários exemplos de erro. E eu tenho certeza que no mínimo em 3 você ia cair. Como assim, Guilherme? Você está me julgando? Não, eu só estou dizendo que a maioria das pessoas hoje são erradas, que são, como diz o outro, são lobo na pele de cordeiro e fica dizendo e batendo no peito que são santos. Porque eu tenho defeito. Eu peco, tem dia que dá vontade de pegar uns cabras pelo pescoço. De verdade, de tanta raiva que eles me passam. Só que sabe o que eu faço? Senhor Jesus, me cobre com teu sangue. Não deixe essa ira estragar os seus projetos na minha vida, porque eu sou carne e osso igual você e eu não tenho sangue de barata. A palavra de Deus fala o seguinte, que se alguém levar um tapa na cara, vira a outra face. Só que eu falo de mim.
Eu espero que se um dia isso acontecer, eu espero que Jesus me cubra com o sangue dele e me dê força, porque ele não levou, não foi um tapa na cara não, ele foi açoitado. E no final de tudo, ele disse, foi assim, Pai, perdoa-os. Ele poderia dizer assim, Pai, mata eles. Acaba com tudo, Pai. Senhor, você tá vendo essas pragas aqui? Olha quem que o Senhor quer salvar. Olha o que você fez comigo. Mas não, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que faz. Está entendendo de quem é exemplo? Não é o seu pastor, não é seu pai, não é sua mãe. Ô, Guilherme, como assim? Quer dizer que eu não posso me espelhar no meu pai? Não. Porque às vezes seu pai pode vacilar e se você se espelhar nele, você pode errar também. Agora, se você se espelhar naquele que é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, o verbo que se fez carne. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo também era Deus, e nada do que se foi feito sem ele. Quer se espelhar? Se espelhe em Jesus, não olha para a direita, para a esquerda. Guilherme, mas você falou da congregação, só coisa boa, mas fulano de tal lá, ó, ele é ancião, ou ele é cooperador e ele é errado. Não olha para o homem, porque do mesmo jeito que tem um ancião da minha igreja que é errado, tem 10 que são, ó, exemplares. Ah, mas na Assembleia tem muito pastor que é errado, mas tem outros que são exemplares. Só que não se espelhe no homem, porque se você se espelhar no homem, você não vai ter salvação. Sabe por quê? Porque você vai começar a julgar, você vai se frustrar e você não vai conseguir entrar no céu. E já te digo mais, eu sei que nós vamos entrar no céu através de Jesus Cristo, só que nós não conseguimos ir sozinho. Mas eu já tenho Jesus. Só que Jesus, ele está no céu. Quem é que planta o arroz que você come? Quem é que planta a soja para fazer o óleo que você frita a carne? Quem é que cuida do gado? Então tira essa ideia da sua cabeça que você consegue sozinho, que você não precisa de ninguém, que isso é hipocrisia. Você precisa sim de alguém. Eu falo por mim mesmo. Eu não tenho muito conhecimento, eu não sei lá como diz outro. Como disse Epicuro, ou sei lá se foi Epicuro mesmo, que agora me deu até um branco. Mas tem uma frase que fala assim, ó, tudo que sei é que nada sei. E quem disse isso foi um filósofo muito renomado, né? Agora me deu um branco, porque tem hora que uns falam que foi Epicuro, outros falam que foi não sei quem. Uai, Guilherme, você vê filosofia? Leio. Sim, é conhecimento. Tem gente que assiste Lúcifer, outros assistem Sabrina, e é crente, hein? Mas enfim, não tô aqui pra julgar nada do que você faz. Ou eu só tô dizendo que eu sou fraco e que eu busco sim conhecimento. Eu leio de tudo. Abstenho o que é bom e descarto o que é ruim. Mas eu foco na Bíblia. Porque é a Bíblia, os ensinamentos bíblicos que me levam para o céu. E outra coisa, vocês podem ler a filosofia que vocês quiserem. Ler tudo que vocês quiserem. Se você procurar na Bíblia, tem o mesmo conselho. Interessante isso, né? Mas por que você lê, Guilherme? Ah, porque lá às vezes está escrito de outras formas, com outras palavras. E é bom você ter conhecimento. Sem contar que leitura enriquece o vocabulário do homem. Traz palavras novas, você consegue se expressar com qualquer pessoa. Se você chega num cara de classe, você conversa bonito. Se você chega num cara simples, você conversa caipira. E vai indo. Você entende? Mas enfim, para fechar com chave de ouro. Não se espelhe no homem. Igreja é eu e você. Placa da congregação não salva ninguém. Placa da assembleia não salva ninguém. Placa da igreja católica não salva ninguém. Sabe quem salva? É Jesus Cristo. Só que enquanto nós estamos aqui na terra, estamos nós numa fogueira que é aquecida e mantido o fogo aceso por Cristo. Mas se um pauzinho ou um graveto se revoltar e falar, eu vou ser fogueira sozinho, ele vai se apagar. E se perder, vai virar carvão. Entende? Então, não ache que você... Não fica aquele pensamento bitolado que você pode ir sozinho, que você não vai conseguir. Você vai morrer no meio do caminho. Sabe por quê? Porque existe uma classe de demônios que são milhares. E que eu não sei citar o número. Eu sei que foi a terça parte do céu. Não sei se foi 100, 200. A verdade, perdoa por falar milhares, mas eu não sei se foi 1000 ou se foi 1 milhão. O que me fala na Bíblia é que foi a terça parte. Mas eu creio que era muitas. Mas, ou seja, um só demônio, só um, ele consegue, com o poder dele,
se ele não tivesse que prestar conta para Deus, em menos que um dia ele acabava com o Brasil. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que um só anjo, ou seja, num piscar de olho, vamos dizer assim, que lá não relata o tempo certinho, mas só um anjo matou 183 mil soldados. Vocês têm noção do que é 183? Não é 183 mil civil, não. É 183 mil soldados, soldado de guerra. E não se inuda. Como, Guilherme, que o anjo ia acabar, ou um demônio acabaria com o Brasil? Você sabia que os demônios, eles têm poder sobre a matéria? E o nosso país, ele é rico em matéria-prima, uma matéria-prima chamada urânio, que ela é feita para fazer bomba atômica. E você sabia que a ciência, ela estava com Deus no princípio, ou seja, a sabedoria, foi o Senhor que foi o professor dela, a sabedoria era a aluna de Deus, e esse mesmo Deus foi o que criou os anjos que viraram um demônio. E esses anjos, eles têm conhecimento, e eles poderiam acabar com a humanidade assim, ó. Só que eles só não acabam porque eles não têm ordem para isso. Porque eles sabem que se eles fizerem algo do tipo, eles vão ser destruídos antes do tempo. Porque até os demônios respeitam a Deus. E eu acho interessante que até os demônios, você vê, Lúcifer, o capitão-chefe lá, ele presta conta com Deus. Ele tem que ir lá no céu e dar conta de todas as suas ações. E você aí, que às vezes é um reles humano, que vive hoje, que não consegue nem levitar uma colher ou qualquer coisa, bate no peito e acha que é alguma coisa só porque tem muito dinheiro na conta. Coitadinho de você, não sabe de nada, inocente. Existem classes de demônios e de anjos no céu também, porque só que os do céu, como diz, são muito mais fortes e muito mais poderosos, porque os que caíram foram os que eram fracos e gananciosos, exceto Lúcifer, que era como diz, ele era um anjo de luz, mas ele não era guerreiro, ele era regente de uma orquestra que louvava a Deus, que até no seu andar tinha som de tambores. E ele ele tem poder, porque o próprio Deus precisa dele para que a sua palavra se cumpra na face da terra. Então quando você vê os trem, rumores de guerra, isso e aquilo outro, não se assuste não, é a palavra de Deus se cumprindo. Mas nunca subestime o poder de um demônio. Mas no tudo, Guilherme, você falou tanto de demônio, você está ovacionando eles? Não, só estou te mostrando que eles têm poder, e muito mais do que nós. Nós sem Jesus, né? Porque em Jesus, como eu disse no início, podemos todas as coisas. E se sabia que tem irmão nossos na fé, que são tão consagrados, que quando ele chega num lugar, se o próprio Lúcifer estiver lá, ele vai embora, porque ele não aguenta a presença de Deus naquele irmão. Porque a presença de Deus é tão forte que Moisés, quando viu ele viu pelas costas. Quando ele desceu do monte, o rosto dele brilhava. Brilhava com um resplendor tão forte que tiveram que pôr um véu nele, porque eles não aguentavam olhar para Moisés. De tão intenso que é a glória de Deus. Eu sei que não tem mais aqui na terra pessoas que viram o Senhor dessa forma. Só que o Senhor continua no céu. E ele só se afastou de nós. Por quê? Porque nós somos gananciosos, nós queremos a glória para nós mesmos. Mas se eu e você, que se diz cristão, se nós nos consagrar, buscar a Deus do fundo do nosso coração e deixar a glória de Deus para Ele, e fazer, o próprio Jesus deixou um exemplo para nós que ninguém cita isso nas igrejas. Eu vejo só o homem. Eu fui lá e orei, expulsei o demônio. Eu fui lá e fiz isso e aquilo outro, curei não sei quem, tal, mimimi, bababá. Só que Jesus não. Quando ele curava, vai e não conta pra ninguém que foi eu que fiz. Só que o ser humano não aguenta, ele é língua solta. Mas enfim, tá vendo um exemplo do mestre? Só que por isso hoje nós não vê mais. Eu vou falar de mim, gente. Eu sou cristão há mais de 10 anos. E eu nunca vi um cego de nascença enxergar. Eu nunca vi um irmão que é paralítico de nascença andar. Eu nunca vi com os meus olhos, eu mesmo, um irmão que estava desenganado, falar assim, ó, eu que vi, tipo assim, eu fui lá e vi a oração e tudo, não. Eu vejo às vezes um relato
e tudo. Eu sei que às vezes tem pessoas próprias de mim que contaram os testemunhos e eu acredito também. Mas eu falo assim, ó, eu nunca participei de uma oração que eu fui lá e o irmão tava desenganado e o irmão foi lá e orou e curou o câncer. Não, a maioria dos que eu conheço, eles fazem 50 radioterapia, 50 radioterapia, ou sei lá quanto que é o processo, 30, não sei quantas radioquimioterapia, e depois fala que Deus curou. Mas ele foi na medicina. Eu acho top, sabe como? É aquele irmão que foi na medicina, o médico desenganou ele não fez nada, ele já tá desenganado. Aí vai um servo de Deus lá, ora em nome do Senhor Jesus Cristo, porque só Jesus tem poder para fazer obras desse tamanho. Eu sei que os demônios podem até fazer, só que tem um preço, e eu não sei se você está disposto a pagar esse preço, porque tem muito macumbeiro aí, ó, que ele vai lá e faz uma oração e te liberta do câncer, porém ele lança sua alma no inferno. Será que vale a pena você perder sua alma por causa de um câncer? Eu preferia morrer de câncer, mas cada um tem um ponto de vista, né? E tem gente que valoriza muito os dias aqui na Terra e ele esquece que isso aqui vai passar, que isso aqui é só uma passagem. Mas enfim, Jesus, ele opera milagres ainda. Eu sei que existem homens de Deus, só que tem alguns milagres que eu ouvi nos séculos passados, ou seja, séculos não, perdão, nas décadas passadas, de homens e mulheres consagrados do Espírito Santo que orava e viu o milagre instantâneo. Agora hoje, irmão, perdoa, irmãos, né? O homem hoje, se você falar que tá com câncer, ô meu irmão, nós vamos orar, mas fique em paz, sua salvação já tá garantida, tá bom? Porque eles não crêem mais no Jesus que cura. Eu falei com um caboclo hoje, ele me disse que não acredita que se eu orar e tiver fé, o monte vai passar, não. Que aquilo é só uma metáfora. Mas não é, gente. A questão é que nós que não tem fé. Mas se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai ver tantos milagres, tantos, que vai precisar de outros livros para descrever tantos milagres. Só que eu aprendi uma coisa. O milagre é para nós se sentir contente que o Senhor ainda opera. Mas a glória, ela deve ser dada a Deus. Então, se o Senhor Jesus começar a te usar, pelo amor de Deus, não fala que foi você que fez, não. Que foi você que foi lá, não. Quando você for contar uma obra de milagre, conta na terceira pessoa. Irmãos, eu fui lá e participei, eu vi com os meus olhos. Mas não fala lá que eu orei, eu pus a... Não, irmãos, eu fui numa oração. Deus tomava um servo de Deus e ele impôs as mãos na cabeça da serva de Deus e o Senhor libertou ela do câncer. Mas quem que é esse servo de Deus? Ô irmão, um servo de Deus aí, como dizer, mas ele só é um servo, ele não é Deus não, tá bom? Fique em paz, eu só queria compartilhar a obra, tá bom? Deus abençoe. Mas meus irmãos, às vezes eu sei que às vezes faltou algum complemento que vocês gostariam de saber sobre a congregação, mas deixa nos comentários do vídeo, porque se eu ver que tem interesse, eu vou citar como funciona a graça e vou terminar o vídeo por aqui, porque senão vai ficar muito longo e tem gente que tem preguiça de assistir. Mas não tem preguiça de assistir um filme de 2 horas que só fala de coisas torpe passageira, mas tem preguiça de assistir um vídeo de 25 minutos que fala de como ir para o céu. Mas Deus os abençoe, tenha uma excelente tarde a todos, ou noite, não sei que horário que vocês vão ver, mas fiquem com Deus.